Olá, voltamos aí para continuar o estudo aí da nossa papiloscopia forense. Vamos entender um pouco mais agora, mais especificamente nessa aula, sobre o desenvolvimento embrionário e quando se formam as impressões, né, as cristas de fricções na superfície da pele. Vamos lá. Bom, essa então se trata da aula 3, né, dentro do nosso conteúdo programático, e a gente vai falar de aspectos embrionários e genéticos das impressões digitais. Tá legal? Vamos em frente. Bom, eu comentei com vocês que a pele espessa, a pele que a gente tem na palma das mãos e na planta dos pés, possui essa estrutura de cristas, sulcos, né? E tem esses pequenos poros aqui na superfície das cristas, e são esses elementos os utilizados na identificação humana, na perícia papiloscópica, né? Nessa aplicação específica desse conteúdo, né? Desse conhecimento. Bom, para entender a embriologia da pele, a gente se faz algumas perguntas, né? Quando surgem as cristas de fricção da pele? Seria a nossa primeira pergunta. E segundo, quais os fatores mais relevantes para o surgimento dessas estruturas? Tá? Então, são perguntas que a gente pretende responder ao final da nossa aula. A embriologia é a ciência que trabalha a formação dos órgãos e sistemas de um animal. Tá? Então, a embriologia não é só humana, mas serve também para os animais, a partir de uma célula. Faz parte da biologia chamada biologia do desenvolvimento, ok? Vamos lá. Bom, o primeiro estágio, os primeiros estágios, né, dentro desse processo de formação do ser vivo, né? Aqui no caso a gente está falando especificamente dos animais, especificamente do ser humano, tá? Então não estamos mais falando de primatas, como a gente falou na primeira aula, mas sim do ser humano. A gente tem esse processo de fecundação ocorrendo, acho que todo mundo deve se lembrar, né, das aulas do ensino médio, né, do espermatozoide, que encontra o óvulo, também conhecido como ovócito, né, e você tem uma reação chamada de despolarização de membrana, como está chamado aqui no nosso slide, né, e gera essa reação quando há uma troca genética, né? O espermatozoide então transfere o seu conteúdo genético para o interior do óvulo e a fusão, né, as células que são chamadas haploides, né, que são os gametas, se tornam células diploides, então formando o início aqui do nosso embrião. Então a gente tem, após 30 horas, né, da fecundação, a gente tem esse período aqui de o estágio em duas células. Então essas duas células aqui, por incrível que pareça, tá, elas vão dar origem ao nosso indivíduo, né, ao nosso ser humano. Depois de 40 horas, elas sofrem mais essa segunda divisão, cada uma delas, né, sofre uma segunda divisão, formando esse estágio de 4 células. E depois de 3 a 4 dias, né, não se tem um dado muito específico, a gente tem a formação da chamada mórula. Ela tem um acento aqui, ó, mórula. Então essa é uma estrutura, tá, que possui de 12 a 16 células. Então é um bolinho de células que é uma das fases iniciais então do nosso embrião. Tá? Aqui a gente tem uma outra figura que ilustra essa estrutura. Essas divisões celulares, né, que as células vão sofrendo dentro do nosso embrião, também chamado de zigoto, né, nessa fase inicial, quando você tem uma célula apenas. Tá? Então, quando a gente tem uma célula, a gente tem o chamado zigoto. Ele sofre as divisões celulares chamadas de clivagens. Então, isso daqui é a mesma coisa que divisão celular, tá? Divisão celular. Sofre as clivagens, vai se multiplicando, né, em várias células. E a gente tem um outro estágio depois de mórula, né? Então vamos lembrar aqui, ó. Mórula é o que a gente chama quando tem de 12 a 16, né? 12 a 16 a gente tem a mórula. Quando formam-se 64 células, a gente passa a chamar de blástula. Tá? E a blástula possui a blastocele, que é essa estrutura, essa cavidade aqui interna, ok? Então essa cavidade nós chamamos de blastocele, que já é uma estrutura da blástula, né? Depois de 6 dias, nosso embrião atinge esse estado. Tá? Se a gente cortar, então, agora a gente vai começar a cortar um monte de coisa, né? Um monte de estrutura biológica para poder entender melhor. Mas então, se a gente cortar a blástula, o nosso embrião, a gente vai perceber que ele é oco por dentro. Essa estrutura se chama blastocele.
Depois desse período, a gente entra na chamada fase de nidação, que seria a ligação do embrião ao útero materno, ok? Ligação ao útero, onde ele vai se nutrir, tá? E aí a gente entra na fase chamada de gastrulação, onde vai ocorrer essa dobra aqui, tá vendo que as setas estão mostrando uma dobra interna, tá? Formando a gástrula, que acontece depois de 3 semanas. Então aqui a gente observa que não tem nenhuma forma humana ainda, nenhuma forma nem animal, é um conjunto de células que está sofrendo dobraduras, né, e se organizando de uma maneira muito específica. Quando a gente fala em gástrula, esse é um período muito importante, né? Porque tem a formação do chamado blastóporo. Tá? Blastóporo é esse orifício aqui, tá? Esse orifício aqui, que em nós, né, no caso dos mamíferos, né, no caso dos animais vertebrados em geral, a gente tem que o blastóporo ele vai dar origem ao ânus, né? Enquanto outros animais, os invertebrados, insetos, esse blastóporo vai dar origem à boca. Isso dentro de um estudo do desenvolvimento embrionário, né? Isso é muito além do que a gente precisa. Mas essa fase de gástrula, como a gente pode... Opa, já está até escrito ali. Bom, essa fase de gástrula, ela é uma fase importante porque envolve a diferenciação dos tipos celulares. Então a gente tem a diferenciação dos chamados folhetos, okay, embrionários. Então a gente tem a diferenciação dos folhetos embrionários, que são 3. Ectoderma, tá, que dá origem à epiderme, ou seja, a camada mais externa da pele, vai ser originada pelo ectoderma. Lembre-se que a epiderme é onde se encontram as cristas de fricção, né? Ok? As cristas, então, estão na epiderme. A gente tem a mesoderme, que é o tecido, esse tecido médio, corado em rosa aqui na figura, que é principalmente vai originar o tecido conjuntivo, os músculos e os elementos vasculares. Então, essa é a função do mesoderma. Enquanto do endoderma, que é essa camada mais interna, corada de azul, isso vai dar origem, esse é um tecido embrionário que vai dar origem aos órgãos. Então a gente chama de tecido embrionário ou folhetos embrionários, também pode ser chamado de folheto germinativo, tá? São todos sinônimos dessa estrutura, né? Que começa a aparecer, né? Dessas 3 estruturas diferentes que começam a aparecer aqui na gástrula, no nosso embrião. Tá legal? Algo importante aqui é que com a formação do blastóporo, né? Que é essa estrutura que a gente observa aqui nessa seta que eu estou desenhando, né? O blastóporo, aqui internamente, a gente já tem o chamado intestino primitivo ou arquêntero, tá? Então isso aqui seria o intestino primitivo do nosso embrião, tá? Esse espaço, né, essa cavidade interna aí formada é o que vai dar origem ao intestino, tá? E dando sequência então ao desenvolvimento embrionário, antes da 4ª semana a gente tem o processo chamado de neurulação, né, que é a formação da notocorda e da crista neural. Então, 2 tecidos vão ser relevantes aqui. Enquanto a gente tem o ectoderma, né, que é esse corado em azul mais externo do nosso embrião, dando origem ao tubo neural, tá? Ao tubo neural, aqui seria a tradução, né? Tubo neural. A gente tem o mesoderma dando origem a essa bolinha aqui nessa estrutura, né, que é um corte do embrião, que vai ser a nossa notocorda, ok? Então aqui a gente vai ter também na fase de neurulação, a gente pode chamar essa fase do embrião de neurula, então a gente vai ter a notocorda, ok? Bom, então a neurulação marca o início da diferenciação dos tecidos, ok? Então a gente começa a ter uma diferenciação muito mais acentuada aqui dos nossos tecidos a partir da neurulação, a partir dessa fase de neurula. Enquanto a gente tem a formação dos 3 folhetos embrionários ou 3 folhetos germinativos
na fase da gástrula. Então, a formação de ectoderma, mesoderma e endoderma é na gástrula. Na neurulação, a gente passa a ter o início da diferenciação dos tecidos, ou seja, eles começam a se diferenciar em estruturas muito mais complexas. Vamos lembrar de um detalhe importante, que essas células que têm um grande potencial de se diferenciar nos embriões são células chamadas de totipotentes, ou também células-tronco, ok? Então, o que seriam essas células-tronco? São células que têm capacidade de se diferenciar em quaisquer outros tipos celulares, tá? Então, essa é uma outra característica. Bom, a neurulação é marcada pela formação da notocorda e da crista neural, como a gente viu no slide anterior. A partir da 4ª semana, e agora a gente passa a chamar de idade gestacional, tá? Então a gente chama isso aqui de idade gestacional. Tá? A partir da 4ª semana a gente tem o desenvolvimento dos membros, tá? Ou seja, o desenvolvimento dos braços e das pernas. E a gente pode chamar isso de morfogênese. Na verdade, morfogênese é um termo mais genérico que pode ser aplicado a células, né? Mas quando a gente está falando de embrião, né, um período de morfogênese pode estar relativo à aquisição de uma forma definitiva, tá? Então é comum encontrar esse termo com essa definição, tá? Para que seja aquisição de uma forma definitiva. E a partir da 4ª semana a gente tem o desenvolvimento dos membros. Na 7ª semana a gente já observa aqui o que seria o primórdio de uma mãozinha, né? Então os dedos ainda não estão separados, mas a gente já tem aqui os inchaços, né? O início dos inchaços, que são chamados de volar pads, tá? Que vão ser importantes para a formação das impressões digitais. Mas por enquanto, esse embriãozinho não tem cristas de fricção na sua pele. Na 8ª semana, temos um embrião atingindo aí os 25 milímetros, e 0,001 quilogramas, né? Ou seja, 1 grama, certo? Então vamos lembrar daquelas conversões de escala, né? Isso aqui seria igual a 1 grama, ok? Aqui está uma imagem aumentada e se vocês olharem com cautela, vão perceber que essa é uma imagem preto e branca e é uma imagem que é tridimensional. Portanto, qual que é o tipo de microscopia que foi usada para a obtenção dessas imagens? Microscopia eletrônica de varredura. Perfeito. Então esse embriãozinho aqui ele foi coberto com uma camada de ouro ou platina, né? Os elétrons foram incididos e os elétrons retroespalhados ou secundários possibilitaram, né, a formação dessa imagem. Então na 7ª semana esse é o aspecto da mão e depois disso a gente tem esse estágio aqui com 51 dias, né, em que a gente já tem a separação dos dedos, e esses inchaços que vocês devem estar notando, né, aqui nos dedos, eles são chamados em inglês volar pads, mas em português a gente pode chamar de coxins volares, ok? Bom, na 8ª semana a gente tem 25 milímetros e 1 grama, né, como foi comentado no slide anterior. E esse aqui seria o aspecto do nosso pequeno, já está numa fase entre embrião e feto, né? Já tem um aspecto mais humanoide aqui, né? A gente já começa a ver os membros já bem delimitados, né? E nesse caso aqui a gente tem uma imagem em estereomicroscópio, né? Ou seja, uma estrutura de 25 milímetros já tem condições de ser observada no estéreo. Então a gente tem também uma imagem tridimensional, observa que não é um corte histológico, mas a gente consegue ter essa imagem do nosso embrião. Bom, entre o 1º e o 2º trimestre é o que vai nos interessar agora, que é essa fase crítica para a formação das impressões. Entre a 9ª e a 12ª semana, a gente ainda no 1º trimestre do desenvolvimento embrionário, a gente tem uma grande divisão celular nos tecidos do sistema nervoso, tá? E dos órgãos dos sentidos. Então isso daqui ainda no 1º trimestre, nessa fase aqui, né, de 9 a 12 semanas, a gente tem o desenvolvimento desses dois tipos que contribuem para a formação das cristas de fricção, ok? A movimentação dos membros também começa nessa fase, tá? E são registrados também reflexos primitivos e as expressões faciais já começam nessa fase. Antes, então, do 2º trimestre, ainda nos primeiros 3 meses.
E exatamente em 10 semanas e meia, ou entre a 10ª e a 11ª semana, isso aqui eu gostaria que vocês marcassem, é o início da formação das cristas de fricção. Então esse é o período crucial para a formação das cristas. Vai ser possível já ver impressões digitais num feto de 10,5 semanas? Não vai ser possível visualizar, mas essa fase é crucial porque começam-se a dividir, né, com muita intensidade as células da camada basal da epiderme, ok? No segundo trimestre a gente tem o crescimento fetal, aqui sem dúvida a gente já chama de feto, né? Temos um desenvolvimento ósseo muito ativo nesse segundo trimestre, temos essas duas estruturas, uma se chama lanugo, que são os pelos, né, na superfície da pele do feto, e o verniz caseoso, que seria isso? Ou vernix caseosa, ou verniz caseosa. Isso aqui seria secreções sebáceas, tá? Que ficam sobre a superfície do feto e vão ajudar a protegê-lo. Inclusive vão ser muito importantes no momento do parto. Então as glândulas da pele começam a produzir essa secreção sebácea que passa a fazer parte aí da superfície da pele do nosso feto, ok? Na 16ª semana temos o aparecimento das cristas secundárias, a gente vai entender direitinho o que é isso aqui, nas impressões, e o amadurecimento das glândulas sudoríparas, que também vão ser muito importantes para a formação do nosso desenho. Então, em 10,5 semanas, temos aqui um ponto, né, de grande divisão celular, iniciando esse processo que vai gerar a formação das cristas de fricção. Na 16ª temos aqui o lanugo, né, que a gente chama de lanugo, que são esses pelinhos, né, que estão envolvidos aí, né, no desenvolvimento principalmente da pele fina, tá? E a vernix caseosa, que é essa secreção, né, na superfície da pele, tá? Então, essa fase também marca o amadurecimento das glândulas da pele na 16ª semana. Então, estamos aqui numa fase crucial, tá? Bom, durante essa transição do primeiro para o segundo semestre é onde a gente tem o período crítico. Temos a formação daqueles chamados coxins volares, volar pads, que são esses inchaços que acontecem nos dedos e que, à medida que o dedo vai crescendo, eles vão sendo incorporados aqui dentro da polpa digital, ok? Com as minúcias já definitivas aqui entre 16 e 17 semanas. Então o processo de divisão celular começou aqui entre 10 e 11 semanas, certo? Exatamente onde está a nossa seta. Aqui as divisões celulares da camada basal começaram, estão se dividindo muito fortemente. A gente tem o desenho definitivo aqui de entre 16 e 17 semanas já formado nos tecidos, tá? Vamos em frente. Então, o que se entende que forma as cristas de fricção da pele é que você tem um aumento de pressão nessa camada da epiderme, na camada basal da epiderme. A gente vai estudar na próxima aula com mais detalhes o que seria essa camada basal. Mas a grande divisão celular, né, o grande número de células se dividindo aqui, termina por gerar uma grande pressão interna nesse tecido, gerando essa ondulação, né, que vão ser as cristas de fricção. Então são vários pontos, né, nessa figura da direita, a gente vê vários pontos aqui de início de proliferação celular, e esses pontos eles vão se ligando, né, formando as cristas de fricção nessa interface aqui entre a epiderme, que é a camada mais externa, certo? Epiderme formada pelo folheto embrionário conhecido como ectoderme, ok? Lá na gástrula, né, a gente falou desse termo, ectoderme, é o que vai dar origem à epiderme, e aqui a gente vai ter a derme embaixo, certo? Mais interna na pele, que vai ser originada pelo mesoderma. As pesquisas nessa área têm mostrado que a inervação é um mecanismo gatilho, ou seja, a formação dos nervos é importante para a proliferação das células. Então, onde os nervos estão se formando é onde as células começam a se dividir com muita intensidade. Bom, existe um padrão nervoso e capilar que provoca o alinhamento das cristas primárias, ou seja, dessas cristas de fricção que vão sendo formadas. Elas obedecem a esse padrão de nervos e capilares, que são vasos sanguíneos muito finos, sendo formados no tecido, ok?
E os estresses e pressões gerados pelo crescimento desse tecido termina por se alinhar, gerando então as nossas cristas chamadas de primárias, tá? As cristas primárias são essas representadas pelas setas. É diferente da crista de fricção, que vai ser formada posteriormente na superfície da pele, né? Que a gente vai ter as cristas de fricção, mas ainda não são formadas com 12 semanas. Mas a gente tem esses pontos aqui de intensa atividade celular, intensas divisões celulares na camada basal da epiderme, ok? Vamos em frente. Depois de 16 semanas, a gente já tem as chamadas cristas secundárias. O que seriam essas cristas secundárias? As primárias já se formaram, né, já iniciaram o seu processo de formação, e as secundárias são essas menores que começam a se formar entre duas primárias, ok? Cristas secundárias, então. E as cristas primárias entram em fase de amadurecimento, tá? Nesse período. A gente passa a ter aqui uma estrutura, né, que de alguma maneira vai se assemelhar à superfície da pele. A gente vai entender isso melhor já já. Tá? Então o período crítico ele vai ser da 10ª à 16ª semanas. Esse aqui é o período crítico da formação, tá, das impressões digitais ou das cristas de fricção. Então entre a 10ª e a 16ª semana é onde a gente tem esse período. Claro que o amadurecimento vai passar da 22ª semana, né? Vai chegar até lá, que aqui seria a fase final do nosso amadurecimento da crista de fricção. Mas o período crítico para a formação está aqui entre 10 e 16 semanas do desenvolvimento aqui do nosso feto, ok? Ainda dentro do útero materno, obviamente. Esse aqui é um slide que mostra, né, exatamente aqui o início das divisões celulares em 10,5 semanas, né, na camada basal. Essas cristas primárias aqui começam a é um processo chamado de invaginação, né? Elas começam a se dividir e entrar na derme, que oferece uma menor resistência. Então elas vão entrando mais profundamente aqui na derme, né? Lembrando que ainda são células aqui da epiderme, ok? Essas células da epiderme elas vão entrando aqui devido a essa pressão para dentro da derme. Então enquanto aqui a gente tem a epiderme, aqui a gente tem a derme, ok? E esse processo é continuado, né? A gente tem a formação das cristas secundárias, e aqui elas já se tornam nítidas, né, na 18ª semana, essas cristas secundárias entre cristas primárias. Então aqui a gente tem as secundárias, ok? E posteriormente aqui nas letras G e H, a gente tem a formação do ducto da glândula sudorípara, como a gente está vendo aqui, ok? Esses ductos de glândula sudorípara vão desembocar lá na superfície da pele na forma de poro. Então aqui, em 24 semanas, a gente já tem as cristas de fricção, né, completamente formadas na superfície aí da pele espessa do nosso feto. E essa aqui é a pele do adulto. A gente observa aqui a crista de fricção, né, essa parte superior. Toda essa região aqui, ó, é epiderme, tá? Aqui a gente tem a crista primária. Aqui a gente tem a crista secundária. Aqui a gente tem a crista de fricção. E o que a gente observa aqui é que esse ducto que a gente está vendo, esse ducto aqui, ó, que é óbvio que isso é um corte histológico, então ele não vai pegar inteiramente o ducto, mas esse é um ducto de glândula sudorípara. Ou seja, o suor vai ser produzido na porção secretora da glândula, que vai estar aqui na derme. Esse suor vai subindo até desembocar lá na superfície da pele, gerando aquela secreção, ok? Então essa é a nossa estrutura da crista de fricção. E qual seria o papel da genética nisso? Bom, quando e onde as cristas irão se formar? Isso daqui é uma pergunta, né, que diz respeito à questão genética. As informações para a produção de proteínas são dadas pela genética, certo? Até porque a gente tem esse paradigma aqui da biologia celular, aqui à direita, nessa figura, em que a gente sabe que a partir do DNA ele pode ser replicado, né, ou ele pode sofrer o processo chamado de transcrição. Né? E a partir desse processo de transcrição e translação é que vão ser formadas as proteínas. Aqui são as proteínas. Né? A principal proteína da nossa epiderme é a chamada queratina.
Então é a própria genética que controla esse processo de produção de proteínas na nossa pele. Então esse é um papel importante da genética. E os processos bioquímicos são influenciados por fatores externos. Alguns dos processos bioquímicos já são tidos que fatores externos podem influenciar. Então, por exemplo, fatores externos ao embrião, no caso, né? Então, o ambiente intrauterino pode ser muito relevante para a formação, para esses processos bioquímicos, né? Para influenciar esses processos que vão ser relevantes na formação dos desenhos. Bem como, né, substâncias, fármacos, drogas, né, que a mãe, né, venha a usar durante o período de gravidez podem influenciar nesse feto de diferentes maneiras, inclusive influenciar a formação das suas impressões. Os gêmeos monozigóticos são aqueles gêmeos que são oriundos de um mesmo zigoto, ou seja, a partir de uma mesma célula, um ovócito fecundado, a gente tem aquela célula e ela, por alguma razão, se diferencia em dois grupos celulares separados, que vão se dividindo, né, vão formar lá a mórula, a gástrula, a neurula e assim por diante, e vão formar duas pessoas diferentes, né? Vão formar dois indivíduos diferentes, que vão ser os gêmeos chamados idênticos. Eles têm o mesmo material genético, por quê? Vieram da origem da mesma célula, de uma célula só, que por alguma razão se dividiu em dois grupos. Gêmeos idênticos, tá? Bom, outras questões. Os múltiplos genes podem afetar os padrões das digitais. Isso também já é conhecido, já faz parte do conhecimento científico. Existem múltiplos genes na formação dos desenhos e alguns estudos estudaram variações, tá? Por exemplo, variações de impressões intratribos, ou seja, dentro de uma mesma tribo indígena e entre tribos diferentes, ou seja, intratribos na mesma tribo e intertribos entre tribos diferentes. E observaram que as variações na mesma tribo eram maiores, ou seja, a gente teve maiores variações no estudo. Variações do que entre tribos diferentes. Então a probabilidade de você encontrar semelhanças é muito baixa, mesmo que você esteja trabalhando dentro de um mesmo grupo de indivíduos. Tá? E a gente tem, no caso dos primatas, maior variação intraespecífica, ou seja, na mesma espécie. Eu tenho uma grande variação de desenhos, de digitais, na mesma espécie, seria esse significado de intraespecífico, maior do que interespecífico, ou seja, entre espécies diferentes eu vejo menos variação entre espécies diferentes. Tá legal? Então, de fato, aquele princípio da variabilidade, ele é bastante significativo dentro do campo da papiloscopia. Então, mesmo que você tenha grupos genéticos restritos, as variações elas vão acontecer. Tá legal? Vamos às questões, então, relativas a esse tema. Tá legal? Questão de número 1. O Parlamento Britânico legalizou a pesquisa em células de clones humanos, desenvolvidos em laboratório. A partir de agora, está permitido na Inglaterra realizar investigações com células embrionárias humanas retiradas de estruturas com até 16 células. Que estrutura era essa de 16 células? Lembram-se do nome? Que nome se dá à estrutura maciça de células no estágio de desenvolvimento de 16 células? Gabarito C. Mórula, certo? Ok? Alguma dúvida? Zigoto é um estágio inicial, né? Logo que há a fecundação. O óvulo é antes da fecundação. Gástrula já é a diferenciação em 3 folhetos embrionários, tem muito mais células. E o feto, então, nem se fala, né? Muito mais de 16 células. 2. Uma senhora deu à luz a 2 gêmeos de sexos diferentes. Então, se eles são de sexos diferentes, a gente sabe que eles não são chamados de idênticos, né? São gêmeos
não são gêmeos monozigóticos ou idênticos, eles são chamados gêmeos bivitelinos, né, ou fraternos. Opa, bivitelinos ou fraternos, ok? O marido, muito curioso, deseja saber informações sobre o desenvolvimento de seus filhos a partir da fecundação. O médico respondeu-lhe corretamente que 2 óvulos foram fecundados por um único espermatozoide. É possível? Não é possível. Isso aqui não é possível. É um espermatozoide para cada óvulo, ok? Errado. B. Um óvulo fecundado por um espermatozoide originou um zigoto, o qual dividiu-se em 2 zigotos. Não, isso aqui seria o caso de idênticos, né? Idênticos, que não é o caso porque se eles têm sexos diferentes, obviamente eles não são idênticos. C. Um óvulo foi fecundado por 2 espermatozoides constituindo 2 embriões. Errado também, não tem como, isso daqui não vinga, tá? 2 espermatozoides fecundando um embrião é aborto espontâneo, tá legal? Então é impossível, é um espermatozoide para um óvulo e esses materiais genéticos vão se unir. D. 2 óvulos isoladamente foram fecundados, cada um por um espermatozoide, originando 2 embriões. Correto, gabarito item D. Tá? E o item E diz o seguinte: o uso de medicamentos durante a gestação causou alterações no zigoto, dividindo em 2. Não foi isso que aconteceu, até porque se fosse dividido o mesmo zigoto, seriam gêmeos idênticos, né? Enfim. Vamos em frente. 2 irmãos se originaram de blastômeros provenientes de um mesmo zigoto. Tá? Blastômero, então, é uma fase mais avançada que o zigoto, né? Já é depois da mórula. Vou até escrever aqui para vocês. Depois da mórula, quando a gente tem a formação da blastocele. Tá? Pode-se afirmar que os mesmos são gêmeos, então eles vêm de um mesmo zigoto, certo? São univitelinos, então a gente já tem aqui A ou B nessa questão. Fraternos não é o caso, né? Temos obrigatoriamente do mesmo sexo ou podendo ser de sexos diferentes. Bom, se eles compartilham o mesmo material genético, é impossível que eles sejam de sexos diferentes. Gabarito letra A. Tá joia? Tranquilo, né? Vamos em frente. Aqui a gente tem uma figura que mostra estágios diferentes, né, do desenvolvimento e a gente tem números referentes a essas figuras, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui os itens e ver qual que seria a sequência, né? A ordem totalmente correta aqui da sequência. Bom, a primeira seria o número 3, certo? Porque a gente tem apenas uma célula. Na sequência a gente teria o número 5, que são 2 células, o número 2, que são, acho que 4, talvez mais, a figura está um pouco ruim, né, para a gente enxergar. E aí a gente teria o número 1, ok? Que já seria a fase de mórula, muito provavelmente, ou muito próxima aí da mórula, né? E depois a gente tem, qual o estágio aí? O 6, certo? Já com a formação ali da blastocele, e o 4 com a gástrula, ok? É bom a gente lembrar desses termos, se vocês puderem escrever à medida que vocês estão fazendo as questões. Eu acho que isso ajuda a memorizar. A gente, afinal de contas, está falando de um monte de termos novos, né? E aí o nosso gabarito, então, ficou na questão, no item de letra C, ok? 352164, ok? 352164. Vamos em frente. Questão 6. A epiderme e a derme derivam, respectivamente, da... Está falando aqui de quê? Folhetos embrionários, né? Ou tecidos embrionários. Então, a gente comentou que a epiderme tem origem na ectoderme e a derme tem origem na mesoderme ou mesoderma. Então, gabarito, letra D da questão 6. Moleza. Fase do desenvolvimento embrionário caracterizada pelo estabelecimento dos 3 folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma, e por intensos movimentos morfogenéticos. O que seriam movimentos morfogenéticos? Mudanças na forma, né? Mudanças na morfologia, ou seja, na forma. Qual que seria essa aí da questão 7? Se lembrem da formação dos 3 folhetos, isso é característico da gástrula, né? Ou seja, o processo de gastrulação, letra A. Clivagem é divisão celular, morfogênese já teria relação com formas definitivas,
Fecundação já é um momento muito anterior, e apoptose significa nada mais que morte celular, que não tem nada a ver com o que ele está querendo, certo? Vamos embora. Mas a próxima questão aí, a gente tem que os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Essa já é uma neurula, né? Porque a gente consegue ver aqui a formação. Já consegue ver a formação aqui do tubo neural, né? Que é essa estrutura aqui formada pela ectoderme, tá? Então a gente tem a chamada neurula. Consequentemente, é óbvio que isso é um corte histológico, ou seja, o nosso embrião ele foi cortado, né? Houve um corte transversal, e o que a gente está vendo aqui é aquela abertura, no número 1, aquela abertura do intestino primitivo. Como é que se chama o intestino primitivo? Se lembram? Chama arquêntero, né? Então a gente tem aqui A, B ou D, né? Que tem o arquêntero. Ok? O que mais que a gente tem? Número 2. Essa é uma estrutura que eu não comentei ainda, mas é uma cavidade que é formada pelo mesoderma. Então, uma estrutura aqui da mesoderma forma essa cavidade, que vai ser chamada de celoma, ok? Celoma. O tempo é muito curto para a gente comentar de tudo, é muita coisa, mas vamos em frente. Então, a gente tem arquêntero, celoma, e aqui no 3, indicando essa formação que tem origem na mesoderma, é a chamada notocorda. A gente comentou anteriormente quando falamos da neurula, perdão. Quando falamos da neurula, então comentamos da formação do tubo neural e da notocorda. Essa é a estrutura aí. E vamos para a nossa última questão, que diz o seguinte: o início da formação das cristas de fricção se dá ainda no primeiro trimestre de gestação, né? Aproximadamente entre a 10ª e a 11ª semana, exatamente 10,5. Né? Nesse estágio, podemos afirmar que, 10,5 semanas, já são notáveis as papilas dérmicas na derme. Ainda não. Tá? As papilas dérmicas vão se formar posteriormente, mais na frente a gente vai ver na próxima aula, inclusive, toda essa estrutura da nossa derme e da epiderme. Ductos de glândula sudorípara já podem ser observados em cortes histológicos de embriões. Ainda não, porque ducto de glândula sudorípara vai ser formado, as glândulas vão amadurecer numa etapa posterior, não logo no início, né, da divisão celular ali da camada basal. Então é errado também o B. C. As 5 camadas da epiderme mostram-se bem delimitadas. Errado também, porque a gente só tem uma camada bem fina da epiderme que está se dividindo. Então a gente não tem 5 camadas da epiderme. Isso daqui a gente vai ver na próxima aula, que é no caso da epiderme do adulto. E D. Os queratinócitos, que são as células da epiderme, tá? Do extrato basal, encontra-se intensa atividade mitótica. O que seria mitótica? Seria a atividade de divisão celular. Divisão celular. Então, correto, item D. E letra E, as cristas epidérmicas secundárias podem ser visualizadas. Falso também, as cristas epidérmicas secundárias é só num período mais adiantado e não entre a 10ª e a 11ª semana. Errado, item E, gabarito ficou item D. Daqui a pouquinho a gente volta para tratar da histologia da pele, tá? E conhecer as camadas da epiderme e da derme. Até já!